Você já acordou no meio da noite com o peso da culpa pressionando seu peito? Já olhou para o espelho e se perguntou por que, mesmo conhecendo a verdade, mesmo desejando a mudança, você continua caindo nos mesmos erros? Por que a carne parece mais forte que a sua vontade? Por que a promessa que você fez ontem se desfaz hoje como fumaça? Há uma guerra acontecendo dentro de você. Não é uma guerra com gritos ou bandeiras. É silenciosa, é invisível, mas é real. Tão real quanto a respiração que enche seus pulmões agora. É a guerra entre aquilo que você quer ser e aquilo que você ainda é. Entre a luz que você enxerga e a sombra que ainda te segura. E no meio dessa batalha, você se sente cansado, derrotado, sozinho. Como se Deus tivesse desistido de você. Como se a vitória fosse para os outros, mas não para você. Como se a sua carne fosse mais forte que a graça. Mas deixe-me te dizer algo. Você não é o primeiro a sentir isso. Você não está sozinho nessa luta. Há séculos um homem chamado Paulo, que conhecia a Deus profundamente, que escreveu cartas que mudaram o mundo, que tinha revelações do céu, esse mesmo homem gritou: "Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Você ouviu? O apóstolo Paulo, aquele que viu Jesus, aquele que pregou o evangelho, aquele que realizou milagres, ele também travava essa batalha. Ele também sentia o peso da carne. Ele também clamava por liberdade. Então, por que você não consegue vencer a carne? Talvez seja porque você ainda acredita que pode vencê-la sozinho. Talvez seja porque você transformou a vitória em um esforço humano, em força de vontade, em promessas que você não pode cumprir. E toda vez que você cai, a culpa te afunda mais fundo. A vergonha te paralisa. E você pensa: dessa vez é o fim. Dessa vez eu perdi a graça. Mas veja bem, a carne não é apenas um corpo. Não é apenas desejo ou vontade. A carne é tudo aquilo em você que ainda não foi transformado pela luz. É a parte de você que ainda vive na escuridão da sua própria força. É o ego que quer controlar. É o medo que quer proteger. É o orgulho que quer provar. É a independência que quer dizer: eu consigo sozinho. E enquanto você lutar contra a carne com a própria carne, você vai perder. Sempre. Porque fogo não apaga fogo. Escuridão não expulsa escuridão. E a carne não crucifica a carne. Você já tentou não pensar em algo? Quanto mais você tenta, mais aquilo ocupa sua mente. Quanto mais você luta, mais forte parece. Quanto mais você promete nunca mais frágil fica a promessa. Porque a vitória sobre a carne não vem da força, vem da rendição. Você quer saber o segredo? Não é tentar mais, é confiar mais. Não é lutar mais, é descansar mais. Não é prometer mais, é entregar mais. Jesus disse algo que parece loucura: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou como pode ser? Como pode um jugo, algo que prende, algo que limita, ser suave? Como pode um fardo ser leve? Porque o jugo de Jesus não é sobre esforço, é sobre direção. Não é sobre você fazer, é sobre você permitir. Não é sobre você vencer, é sobre Ele viver em você. Paulo descobriu isso. Depois de gritar por liberdade, depois de lutar, ele encontrou a resposta. E não foi uma fórmula, foi uma pessoa. Ele disse: "Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor." A liberdade não estava em tentar mais. Estava em conhecer mais aquele que já venceu. Sabe o que acontece quando você para de lutar contra a carne com a própria força? Quando você para de fazer promessas vazias? Quando você para de fingir que está tudo bem? Quando você simplesmente se ajoelha e diz: "Senhor, eu não consigo, mas sei que Tu podes." Algo muda, não de uma hora para outra, mas aos poucos, como uma semente plantada na terra. Primeiro você não vê nada. Parece que nada mudou. Mas debaixo da terra algo está acontecendo. Raízes estão crescendo. Vida está brotando. E um dia, quando você menos espera, surge algo novo. A verdade é que você está tentando colher frutos de uma árvore que você mesmo plantou, a árvore da carne, e ela só produz morte. Mas quando você permite que o Espírito plante uma nova árvore em você, quando você rega essa árvore com a palavra, quando você deixa o sol da presença de Deus brilhar sobre ela, ela começa a dar frutos diferentes. Frutos de vida, frutos de paz, frutos de domínio próprio. Mas você precisa parar de desenterrar a semente para ver se ela está crescendo.
Você precisa parar de medir seu progresso pelo tamanho dos seus fracassos. Você precisa parar de acreditar que uma queda significa o fim da jornada. Pense nisso. Quando uma criança está aprendendo a andar, ela cai, muitas vezes. Mas o pai não desiste dela. O pai não diz: "Você caiu 3 vezes hoje. Eu não acredito mais em você." Não. O pai estende a mão. E a criança levanta. E cai de novo. E levanta de novo. E um dia ela está correndo. Deus não está medindo quantas vezes você caiu. Ele está vendo quantas vezes você levantou. Ele está vendo se depois da queda você ainda corre para Ele ou se você foge dele. Porque o pecado não é apenas o ato. É a distância que você coloca entre você e Deus depois dele. Adão pecou. Mas o maior problema não foi o pecado. Foi ele se esconder de Deus. Foi ele não correr para Deus. Foi ele tentar cobrir sua vergonha sozinho. E é exatamente isso que você faz quando cai. Você se esconde. Você se afasta. Você acha que Deus está com raiva de você, que Ele não quer mais te ver, que você precisa se consertar antes de voltar para Ele. Mas Deus não está esperando você se consertar. Ele está esperando você voltar, quebrado, ferido, envergonhado, mas vivo, porque enquanto há vida, há esperança. E enquanto você ainda respira, ainda há tempo. Você quer vencer a carne? Pare de alimentá-la. Parece simples, mas é profundo. A carne se alimenta daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você pensa. Se você continua colocando lenha na fogueira, ela nunca vai se apagar. Se você continua regando a árvore velha, ela vai continuar crescendo. O que seus olhos têm visto? O que seus ouvidos têm escutado? O que sua mente tem pensado? Porque tudo isso está moldando quem você é. Tudo isso está fortalecendo a carne ou o espírito. Não existe neutralidade. Ou você está caminhando para a luz ou para a escuridão. Ou você está se aproximando de Deus ou se afastando dele. E às vezes, a maior vitória não é nunca cair. É cair e não desistir. É cair e ainda acreditar. É cair e ainda buscar. Porque a fé não é a ausência de dúvidas, é a escolha de confiar apesar delas. E a vitória não é a ausência de batalhas, é a escolha de continuar lutando apesar do cansaço. Você está cansado? Então descanse em Deus. Não descanse do propósito. Descanse no propósito. Existe uma diferença. Descansar do propósito é desistir. Descansar no propósito é confiar que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Imagine uma borboleta dentro do casulo. Ela luta, ela se debate, ela quer sair. E se alguém corta o casulo para ajudá-la, ela morre. Porque a luta é necessária. A resistência é necessária. É na luta que suas asas ficam fortes. É na resistência que você aprende a voar. Então, não peça a Deus para tirar a luta. Peça a Ele para te fortalecer nela. Não peça para Ele remover a tentação. Peça para Ele te dar poder para resistir. Não peça para Ele tornar o caminho mais fácil. Peça para Ele te tornar mais forte. Porque a vitória sobre a carne não é sobre nunca ser tentado. É sobre não ceder à tentação. Não é sobre nunca sentir desejo. É sobre não ser dominado por ele. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser transformado. E a transformação não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Você não muda o comportamento e depois muda o coração. Você muda o coração e depois muda o comportamento. Por isso, Jesus disse que você precisa nascer de novo. Porque não é sobre reformar o velho. É sobre receber o novo. Quando você nasce de novo, algo muda. Não tudo de uma vez, mas algo essencial. O Espírito de Deus passa a habitar em você. E agora você não está mais sozinho nessa luta. Agora você tem uma força que não é sua, uma sabedoria que não vem de você, um poder que não depende de você. Mas você precisa aprender a acessar essa força. E você não acessa com esforço, você acessa com intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você se torna como Ele. Quanto mais você lê a palavra, mais ela molda seus pensamentos. Quanto mais você ora, mais você se alinha com a vontade dEle. E aos poucos, quase sem perceber, aquilo que te dominava começa a perder força. Aquilo que te escravizava começa a te soltar. Aquilo que te consumia começa a te repugnar. Porque você está sendo transformado, não pelo esforço, mas pela presença. Veja bem,
Um pedaço de ferro, por mais frio que seja, quando colocado no fogo, começa a esquentar. E se ficar tempo suficiente, ele fica vermelho, ele brilha, ele fica quente como o fogo. Não porque ele se esforçou, mas porque ele ficou no fogo. Você quer vencer a carne? Fique no fogo, fique na presença de Deus. Não ocasionalmente, não quando você precisa, não quando você cai, mas todos os dias, como quem respira, como quem se alimenta, como quem vive, porque a carne morre de fome quando o espírito se alimenta. A escuridão foge quando a luz chega, e o velho homem perde força quando o novo homem cresce. Mas você precisa ser paciente, porque a carne não morre em um dia. Ela morre todos os dias. Paulo disse: morro todos os dias. Não uma morte só, mas uma morte diária, uma escolha diária, uma rendição diária. E algumas mortes doem mais que outras. Algumas escolhas são mais difíceis. Algumas rendições pedem mais lágrimas, mas cada uma delas te aproxima da liberdade. Cada uma delas te transforma um pouco mais. Cada uma delas te torna um pouco mais parecido com Jesus. Então, não desista, mesmo quando você cair, mesmo quando você achar que não vale a pena, mesmo quando o peso parecer insuportável. Levante, mais uma vez. Corra para Deus, mais uma vez. Creia na graça, mais uma vez. Porque a graça não tem limite. O perdão não tem fim. E o amor de Deus não muda com os seus erros. Ele sabia de todas as suas quedas antes de te chamar. Ele viu todos os seus fracassos antes de te escolher. Ele conhece todas as suas fraquezas e ainda assim disse: você é meu. Então, pare de viver na culpa. A culpa te mantém no passado. A vergonha te paralisa no presente. Mas a graça te lança para o futuro. A graça diz: sim, você caiu, mas não acabou. Levante. Há mais para você. E há muito mais. A vitória esperando, a liberdade chamando. Há uma versão de você que ainda não nasceu, mas que está crescendo dentro de você. Uma versão que não é dominada pela carne. Uma versão que não é escrava do pecado. Uma versão que anda em liberdade. Mas você precisa deixar essa versão nascer. E ela só nasce quando você deixa a velha morrer. E a velha só morre quando você para de dar vida a ela. Quando você para de justificar, quando você para de negociar, quando você simplesmente diz: basta, basta de viver dividido, basta de servir a dois senhores, basta de tentar equilibrar a luz e a escuridão, porque não dá, você não pode. Ou você escolhe um, ou escolhe o outro, ou você vive na carne, ou você vive no espírito, não os dois. E essa escolha não é uma vez, é todo dia, é toda hora. É em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. É uma vida inteira aprendendo a morrer para si mesmo e viver para Deus. Mas vale a pena. Cada lágrima vale a pena. Cada luta vale a pena. Cada escolha vale a pena. Porque do outro lado da morte da carne está a vida do Espírito. Do outro lado da renúncia está a plenitude. Do outro lado da cruz está a ressurreição. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você viu? Negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir, não é fácil, mas é o caminho, o único caminho, porque não existe atalho para a transformação, não existe fórmula mágica, não existe vitória sem batalha, mas você não está lutando sozinho, você tem o Espírito Santo, ele é o seu ajudador, ele é o seu consolador. Ele é aquele que te fortalece quando você está fraco, que te levanta quando você cai, que te guia quando você está perdido. E ele não desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesmo, mesmo quando você acha que não tem mais jeito, mesmo quando todos os outros te abandonam. Ele fica, porque o trabalho que ele começou em você, ele vai completar. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Então, confie nele. Mais do que em você mesmo, mais do que nos seus esforços, mais do que nas suas promessas. Confie na promessa dele, confie na fidelidade dele, confie no amor dele, porque é o amor dele que te transforma, não o seu esforço. É a graça dele que te liberta, não a sua força. É a presença dele que te muda, não a sua vontade. E quando você entende isso, tudo muda. A luta continua, mas você não luta mais sozinho.
A batalha continua, mas você não batalha mais com a própria força. A jornada continua, mas você não caminha mais no escuro, porque agora você sabe. A vitória sobre a carne não é sua, é dele. Sempre foi, sempre será. E tudo o que você precisa fazer é permanecer nele, como o ramo permanece na videira, não tentando produzir fruto, mas simplesmente recebendo a seiva que vem da videira. E quando você permanece, o fruto aparece, naturalmente, sem esforço forçado, sem luta desesperada, mas como resultado da vida que flui em você, vida que não é sua, mas dele, vida que te transforma, que te liberta, que te faz novo. Então hoje, agora, neste momento, escolha permanecer. Não prometa que nunca mais vai cair, prometa que vai sempre levantar. Não prometa que vai ser perfeito, prometa que vai ser verdadeiro. Não prometa que vai vencer sozinho, prometa que vai buscar aquele que já venceu. E deixe a graça fazer o que o esforço nunca conseguiu. Deixe o amor realizar o que a culpa nunca realizou. Deixe o Espírito produzir o que a carne nunca produziu. Porque você não foi chamado para vencer a carne com a carne. Você foi chamado para morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Para andar em novidade de vida. Para viver não mais você, mas Cristo em você. E quando Cristo vive em você, a carne perde o poder. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Não porque você conseguiu, mas porque Ele já conseguiu. Não porque você venceu, mas porque Ele já venceu. E essa vitória agora é sua. Não para você guardar, mas para você viver. Não para você ostentar, mas para você compartilhar. Não para você se orgulhar, mas para você se humilhar e dizer: foi Deus, sempre foi, sempre será. Então respire fundo, olhe para o céu e saiba que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você, operando, transformando, libertando, aos poucos, mas com certeza, porque aquele que começou a boa obra em você vai completá-la, e um dia você vai olhar para trás e ver o quanto caminhou. Vai ver as vitórias que pareciam impossíveis, vai ver as mudanças que pareciam inalcançáveis, e vai saber, com todo o seu coração, que não foi você, foi Ele, e sempre será. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu quero orar por você. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. E se você conhece alguém próximo, um familiar, um amigo, alguém que está passando por uma luta, por uma dificuldade, compartilhe o nome dessa pessoa também. Nós vamos orar por você, pela sua família e por todos aqueles que você ama. E se esta mensagem fez sentido para você, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque a jornada continua, a transformação continua, e nós queremos caminhar junto com você. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e que Ele te transforme cada dia mais à imagem de Cristo.